Chegou a hora de ver como anda a economia do campo. Nosso tema de hoje são as perspectivas para o segundo semestre. Vamos falar de juros, câmbio e inflação. E para nos ajudar a entender esses assuntos, está aqui ao vivo em nosso estúdio a assessora econômica da CNA, Gabriela Kozer. Muito bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Marcelo. Então, começar, Gabriela, qual a expectativa em relação à taxa de juros? Então, como eu já venho falando desde a última vez que eu participei aqui do programa, toda segunda-feira a gente tem o Boletim Focus, que é o boletim onde o Banco Central demonstra as expectativas do mercado em relação aos principais indicadores econômicos que são muito importantes para a gente. Então, ontem a gente teve, mais uma vez, pela sexta semana consecutiva, tanto a taxa do IPCA para 2016 quanto para 2017, ele vem caindo. O que significa? Significa que a inflação tem cedido um pouco. Não só em 2016, mas a expectativa do mercado em relação à inflação tem caído. E isso para a gente é muito importante. Por quê? Porque isso demonstra, mais uma vez, que o governo tem começado a confiar, tem mostrado bom desempenho também, e a gente está com a expectativa de melhora dos indicadores macroeconômicos. Então, são alguns pontos importantes, né, na questão da inflação, que isso é muito importante tanto para o consumidor quanto para o produtor, porque se a inflação começa a ceder um pouco, a gente pode ter uma melhora na questão da demanda interna para os nossos produtos. A gente tem visto que, como o câmbio acabou que teve uma grande valorização nos últimos períodos, o produtor rural começou a decidir exportar mais do que direcionar para o mercado interno. Não foi só uma questão do câmbio, mas também a questão da crise econômica, então a gente teve todo esse problema com a demanda interna, então o produtor teve que começar a exportar mais. Só que agora o câmbio tem demonstrado, o real tem mostrado desvalorização, a gente está com uma moeda um pouco mais fraca. Então, mais uma vez, ele vai ter que agora, talvez, direcionar um pouco menos a exportação e voltar um pouco para o mercado interno. Agora, em relação ao dólar, o euro e outras moedas importantes, elas vão se manter estáveis ou poderemos aí ter grandes variações? Tem alguns pontos que podem gerar algum tipo de volatilidade no câmbio. O que acontece? A gente está com expectativa de estabilização na China, da economia chinesa, mas a gente ainda não sabe se pode ter alguma surpresa. Isso pode ser um fator de risco que pode gerar volatilidade nas moedas. Outra questão também que tem influenciado muito na questão do câmbio é os Estados Unidos. Então, a gente tem ainda a esperar essa questão da taxa de juros americana, quando que o Fed vai começar a rebaixar, vai soltar um pouco a política monetária. Então, esses são alguns fatores externos que podem influenciar no nosso câmbio. Só que nosso câmbio ele tem sido um pouco mais influenciado por fatores internos. Então, essa semana, provavelmente, a gente vai ter algumas votações no Congresso que são muito importantes e elas vão ser determinantes de como a nossa moeda vai flutuar. Então, nosso câmbio tem sido mais influenciado por questões internas do que externas, mas a gente tem esses dois tipos de risco, o risco interno e o risco externo. Então, o que é mais importante para manter a estabilidade nesse momento? A aprovação das medidas fiscais no Congresso. Então, após a votação da questão do impeachment e das eleições municipais, provavelmente o Congresso vai voltar a funcionar com maior agilidade. E essas medidas vão ser fundamentais para que a gente consiga retomar o crescimento, consiga manter essa inflação baixa, consiga atrair investimentos e mostrar que a economia brasileira realmente está retomando o caminho que a gente espera que seja seguido para os próximos anos, de crescimento e de estabilização econômica. A inflação ainda preocupa? A inflação tem cedido, como eu falei no Boletim Focus, tem mostrado, é uma questão preocupante e ela vai ser muito influenciada por essa estabilidade interna. Então, enquanto a gente conseguir demonstrar que a gente está seguindo um caminho para retomar a confiança dos investidores, a inflação tende a cair. Caso a gente tenha algum desses outros riscos acabe influenciando a economia, a gente pode ter novamente volta da inflação. Mas a expectativa é que a partir do ano que vem, semana passada a gente teve a reunião, há 2 semanas atrás, do Copom, e a primeira reunião sobre o novo governo, e a gente espera, a nova equipe econômica do Banco Central tem demonstrado muita determinação em que ano que vem a gente já consiga atingir a meta de inflação, mais ou menos a 4,5%. Então, a expectativa é que talvez a partir do ano que vem a gente consiga convergir a nossa inflação para a meta, o que é uma coisa que há muitos anos não se via. Então, enquanto a gente conseguir manter todos esses indicadores e manter a estabilidade política e que um ambiente externo não seja
muito incerto, a gente espera que o Brasil comece a voltar a crescer a partir do ano que vem. E isso foi uma das expectativas do Boletim Focus. Então, o mercado acredita que em 2017 pode ser que o Brasil já tenha um crescimento do produto interno de mais ou menos 1,5%. Agora, diante desse cenário, o produtor precisa ficar atento a que números? Eu acho que a todos, porque é uma conjuntura. Então, a gente tem que olhar tanto a inflação, tem que olhar o câmbio. O câmbio para quê? Para ele conseguir direcionar a produção dele. Será que esse ano eu vou depender mais do mercado externo, vou depender mais do mercado interno? Inflação também, porque a inflação são 2 pontos. É a ponto de aumento da demanda interna e custo para o produtor. Então, ele tem que estar, acho que toda semana acompanhando mesmo esses indicadores para ele conseguir tomar uma melhor decisão para a próxima safra e conseguir se planejar e conseguir evitar que ele tenha algum tipo de perda por conta de problemas econômicos. Então, ele acompanhando esse sentimento do mercado em relação aos indicadores, ele consegue tomar melhores decisões, tanto de produção quanto de direcionamento das vendas dele. Gabriela Kozer, assessora econômica da CNA, muito obrigado pela participação. Bom dia.